Olá, meu nome é Marcos Davi Salem, eu sou aluno do 8º período do curso de Licenciatura em História da Universidade Veiga de Almeida e eu estou aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre globalização. Em primeiro lugar, eu gostaria de só explicar essa minha indumentária, porque ela também ela já lança o primeiro paradoxo. É a contradição entre a boina dos revolucionários socialistas, a boina tipo Che Guevara, aqueles que fizeram revoluções socialistas em todo o mundo, especificamente em Cuba, e a gravata, que simboliza, o terno e gravata, simboliza o diretor de uma multinacional, o CEO. Então, essa indumentária aqui é para causar para realçar essa contradição que sempre existiu no mundo no século XX, entre os ideais socialistas e o chamado neoliberalismo, Estado mínimo, que nós vamos ver adiante. Esse pequeno vídeo, ele tem como escopo, na realidade, a BNCC é um vídeo destinado ao 9º ano do ensino fundamental, com habilidade número 32, qual seja analisar as medidas e mudanças e aquilo que permaneceu igual com o processo de globalização. Bom, para trazer a primeira colocação para vocês, eu vou trazer um produto cultural que lhe realça essa questão da globalização e fica mais fácil para os alunos compreenderem. É que eu escolhi como produto cultural a festa de Halloween. Por quê? O Halloween é uma festa tipicamente americana. E se nós observarmos hoje, depois de todo esse processo de globalização que o mundo sofreu, a festa de Halloween ela é celebrada em vários países, especificamente no Brasil. Ela foi introduzida muito pelos cursos de inglês, que introduziram esse tipo de comemoração ao longo dos anos 70 e 80, e através das tecnologias da informação, de WhatsApp, de internet, todas essas tecnologias acabam trazendo esse tipo de informação cultural para o âmbito da cultura brasileira e ela passa a ser acoplada à cultura brasileira. Então a festa de Halloween foi a que eu escolhi para exemplificar bem essa questão de como valores culturais de outros países vão se mesclando, notadamente dos países desenvolvidos vão se mesclando com aqueles valores culturais dos países periféricos. Especificamente no que pertine à globalização, eu vou, porque o espaço de tempo é curto, eu vou ser bastante didático e sucinto e separar em dimensões essa questão da globalização. A primeira dimensão que eu escolhi é a mais importante, é a dimensão econômica. Ora, muitos dizem, muitos teóricos dizem que o mundo já era globalizado, na realidade, desde a época das grandes navegações e do mercantilismo. Mas, com essa teoria, eu até concordo, mas a globalização que nós estamos falando hoje, ela tem um espectro muito maior em razão da velocidade que a tecnologia da informação imprimiu aos processos econômicos. E eu fixo o marco da globalização atual no início dos anos 70, com a crise do petróleo, que ocorreu especificamente em 73, e também com a crise do welfare state, que já vinha se desenrolando ao longo do tempo e atingiu um momento de agudização na crise do petróleo. Isso daí levou a que vários governos, notadamente o governo Reagan nos Estados Unidos e o governo da Margaret Thatcher na Inglaterra, elegessem o neoliberalismo como o fim maior do processo econômico. O neoliberalismo ele é baseado principalmente na escola de Chicago de economia, com Milton Friedman e outros,
e que pregam o que, basicamente? A economia de mercado, mas principalmente o Estado mínimo. Nessa época, na década de 70, o que houve foi o seguinte: foi o final do acordo de Bretton Woods, que existia desde o final da Segunda Guerra Mundial, e por esse acordo de Bretton Woods, o padrão ouro era o que lastreava as emissões monetárias em todo o mundo e que era um parâmetro para o comércio internacional. Os Estados Unidos vão acabar com esse acordo de Bretton Woods e o dólar passa a ser a moeda, a fidúcia com maior valorização em todo o mundo. A partir daí, e ao lado disso, você vê ainda as empresas multinacionais se alastrarem pelo mundo, utilizando matéria-prima e mão de obra mais barata dos países em desenvolvimento ou países periféricos e transferindo seus lucros obtidos nas filiais desses países para a matriz. Então, o que você tem na realidade é uma mudança principalmente na exploração capitalista, no modo de exploração capitalista e uma emergência cada vez maior do poder econômico americano e que vai se agravar, obviamente, com a queda do Muro de Berlim e o final da União Soviética. Bom, essa aí é um primeiro dado, é uma primeira dimensão. A dimensão também financeira, que ela pode ser melhor traduzida com as migrações de capitais pelo mundo, que são facilitadas por quê? Pelo avanço tecnológico, pela utilização da internet. Então, essa dimensão financeira também vai acelerar por demais o processo de globalização. O dinheiro já não tem mais Estado-nação ao qual ele pertence. O dinheiro está por todo o canto, ele transita por todo o planeta. E a questão política, e aí sim a gente pode verificar a questão mais paradoxal, e que causa embate entre os teóricos, a questão dos estados nacionais. Essa globalização, ela vai acabar com os estados nacionais? Alguns teóricos, como Wallenstein, acreditam que não. Eles acreditam que os estados vão acabar se adaptando a isso e os estados nacionais jamais deixarão de existir. Eric Hobsbawm, no seu livro Globalização, Democracia e Terrorismo, que aí a gente pode usar aqui também como referência primordial, ele entende que não que os estados nacionais vão acabar, mas eles vão cada vez mais perdendo a importância. Por quê? Porque os indivíduos eles vão se preocupar cada vez mais com questões locais, com aspectos culturais locais e tentando se fechar ao máximo nessas questões nessas questões locais. Então, para ele, existe sim uma grande perda das questões nacionais e, portanto, do Estado nacional. Uma outra dimensão também, além da dimensão política, dessa questão dos estados nacionais perderem sua importância, e também está atrelado a isso, é a questão ambiental, a questão ecológica. Ela é um grande exemplo de como essa questão da globalização vai influir na questão ambiental. Ou seja, a questão ambiental ela não pertence mais apenas ao Estado Nacional. Um exemplo disso é o desmatamento no Brasil, principalmente no governo atual, que está sendo questionado por todas as entidades internacionais e organizações como a ONU e outras mais, estão cada vez mais questionando o governo brasileiro em razão desse problema ambiental. Então, esse aí é outro dado. E, por último, a dimensão cultural da globalização. A dimensão cultural, ela
ela basicamente ela diz respeito àquilo que eu já havia falado no início dessa apresentação. Ou seja, as culturas, em razão dessa globalização e da facilidade de trânsito da informação, elas vão se praticamente se misturando, entendeu? E há então um movimento de tentativa local dos países de tentar preservar a sua própria cultura, para evitar tipos de coisa, como eu falei, da coisa do Halloween. E um outro exemplo que é bem gritante é a questão do McDonald's, por exemplo. Um país como a França, que é um país desenvolvido, o McDonald's teve dificuldade de entrar na França e teve que adaptar alguns sanduíches característicos do McDonald's, que são sempre os mesmos ao redor do mundo, à realidade francesa e ao gosto francês para poder ser aceito na França e ter menos resistência. Bom, pessoal, o meu tempo acabou, eu fico por aqui. Agradeço a vocês essa atenção dispensada aí e espero que tenha podido contribuir com alguma coisa sobre esse assunto. Muito bom dia e muito obrigado e fiquem em paz.